Então vamos pegar aí a disciplina. Então nós, no áudio lá, vocês viram que nós vimos o Antigo Testamento. E obviamente agora é muito mais no Novo Testamento, que agora entrando no Novo Testamento. Ah. Você poderia explicar mais sobre a relação do espírito e vida? Sim. Já vamos fazer uma revisão aí, a gente já pega já isso tudo, tá? Primeira coisa a perceber nessa história toda, tá? O que eu falei lá no início dessa disciplina, que o principal objetivo era mostrar que o Espírito Santo é pessoa, tá? Ele é pessoa. E a missão dele, obviamente, de santificar, de unir cada um de nós. Até no número Strong lá, que é o que pega lá a Sagrada Escritura, vai falar o quê? O Rua, ele não é aplicado como sujeito no caso de algo, só é aplicado à relação divina, tá? Ele é sempre considerado divino. Quando não é vento, quando não é hálito, quando não é outras coisas, obviamente, né? Mas quando se refere a Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo, que nas três lá, fora outro, é sempre divino. É sempre divino, tá? O que é vida? Então vamos começar por essa pergunta. O que é vida para vocês? A gente já falou 1000 vezes, vamos falar milésima, milionésima, bilionésima. O que é vida? Vida é relação. Então, quando for aquela pergunta famosa lá dentro do exame do universo, pericores e koinonia, reparem que as duas, tanto a koinonia como a comunhão dos três, quanto a pericores, um presente na vida do outro, os dois querem dizer relação. Os dois querem dizer relação. Tá? Então, o Espírito, ele é o vivificante, ele é o que dá vida, ele é o que estabelece relacionamento o tempo todo. O tempo todo. Lembram do ícone da Trindade de Rublev? Lembram do ícone ou não? Tá? Quem não lembra, você peça para Deus, porque era um pouco mais católico. Apesar de vir da igreja ortodoxa celeste, somos os dois pulmão, né? Enfim. Como que está lá? Qual dos três que é o Espírito Santo? Oi? Não. Olhando de frente ou do lado da direita. O pai, o filho está no meio. O pai está aqui. O filho está à direita do pai. E o Espírito Santo, eles dois são de rosto para o outro, que é o diálogo eterno de pai e filho. O Espírito contempla o diálogo dos dois. Então, o Espírito, nós vamos ver isso na sistemática lá na frente, é o que abre espaço para o diálogo do pai e do filho. Ele é o responsável, entre aspas, obviamente, para podermos entender, né? Porque a gente é humano, tem que entender o mistério, né? Ele é o responsável da abertura de diálogo da Trindade, dentro da Trindade. Ele é o responsável de nós entrarmos no diálogo da Trindade. Então, ele é o que vivifica. E das passagens que nós vimos no Antigo Testamento, vocês vão ver sempre. A profecia de Ezequiel 37 profetiza sobre esses ossos. E aí clama o Espírito. Isso daí é um processo de uma profecia com relação a quê? Ao estado que estava o povo de Israel. Como que estava o povo de Israel? Só no exílio? Tinha muita gente que foi para o exílio e não quis mais voltar, de tão bom que estava lá. Tá? Isso daí é histórico, vocês sabem muito bem disso. Tá? Então, qual que é a razão da profecia? Qual que é a razão da profecia? A razão da profecia é, dentro da literatura deuteronômica, perdeu-se, era um só Deus, um só templo, uma só terra, um só povo, a lei,
a Torá. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Esse povo se sentia morto. Quem vem trazer a vida é o Espírito que vem trazer a vida. Tá? O Espírito está sobre mim, ele me ungiu para levar a... Onde que está isso daí? Está no segundo, terceiro Isaías. Quer dizer o quê? É o Espírito que vai fazer reviver este povo. Tá? Vai restabelecer a relação com Deus, restabelecer a relação entre si e restabelecer a relação de cada um consigo mesmo. Tanto que é no clima do exílio e do pós-exílio que vai surgir não a responsabilidade comunitária do pecado, mas ali surge a responsabilidade individual, pessoal. Não vai se dizer mais: o pai comeram os ovelhas, os dentes dos filhos embotaram. De onde que sai isso aí? Sai desse processo exílico, porque aprenderam ali, porque é a pedagogia divina, tá? Daquilo que eu falei da própria estrutura humana, somos estruturados para a relação. Os 5 sentidos é para se relacionar. Agora o Papa vem falar do prazer sexual. Prazer sexual é relação, tá? É relação, tá? Então a própria comida também é relacionamento. Banquete, não vamos entrar depois da teologia da Eucaristia de novo. Mas enfim, nós somos seres relacionais. Somos seres relacionais. Se tirar isso do ser humano, ele deixa de ser ser humano. Tá? A construção de psicopatas, a construção de facínoras é na medida que quebra a relação, tá? Quebra a relação, certo? Jeffrey Dahmer, que é o canibal lá dos Estados Unidos, ele, engraçado, diferente de outros que foram estuprados, massacrados, arrebentados, ele não teve nada disso, só que a mãe tinha problema mental e o pai era PhD, etc. Ele foi educado na solidão, foi educado no alijamento. O que aconteceu? Ficou, desequilibrou, um psicopata louco e matou 18, tá? E comeu parte dos corpos da maioria, e assim é, Então, nós temos que ser, como diz o Papa São Paulo VI, peritos de humanidade, como a igreja é. Peritos de humanidade. E o Espírito é um mestre disso. Para com essa história de que Espírito é antítese daquilo que é material. Se vocês afirmam isso, vocês são heréticos. Qual é a base escriturística disso? Desde Gênesis 1:2. É ele que pairava sobre as águas. Esse verbo pairar já deu 1001 interpretação. Ele é o responsável da vivência da criação. Vai falar com o Espírito antítese da matéria, gente? Isso é pensamento grego, não cristão judaico. Amém? Padre, mas São Paulo problematiza isso, né? Não vai falar isso, não. Carne em São Paulo, Gálatas 5, é a fragilidade humana. Tá? Vamos pegar uma coisa bem pior do que São Paulo. A carne de nada serve, como está em João 6. É fragilidade humana. Porque no mesmo João 6, por que Jesus não vem? Coma meu soma, meu corpo, coma minha carne, sarx. A carne de Jesus, ou vai falar que a carne de Jesus, você tem uma teoria doceta que a carne de Jesus era fantasia. A carne de Jesus era carne, igualzinha a nossa. Se falar que a carne de Jesus era diferente da nossa, segundo os padres da igreja, nós não estamos redimidos. Então a carne de Jesus era igualzinha a nossa. A carne dele é santa, divina e alimento para nós e salvação para nós. Portanto, o Espírito é que faz com que a carne de Jesus venha até nós. Então, se você falar que o Espírito é antítese da carne, nós estamos perdidos. E a Eucaristia acabou. Certo? Deu para entender? Ficou claro, Felipe? Tá? O que acontece? Terminamos o Antigo Testamento. Entrando agora no Novo Testamento, é assim, ó. Vem e faz a abertura, né?
Agora, a revelação da Trindade é plena em Jesus Cristo, e quando a gente fala que o Filho se revela plenamente, o Pai também se revela, mas agora nós temos uma revelação plena do Espírito. Então vai ter uma profundidade muito maior, e é natural que assim o seja, da compreensão do Espírito, do que no Antigo Testamento. Óbvio, né? Isso é óbvio. Tá? Podemos dizer que no Antigo Testamento existe uma pré-revelação? Sim. É as duas linhas, né? A linha messiânica e a linha da revelação do Espírito, né? Então vamos lá. Outra coisa, rapidinho. O senhor também comentou alguma coisa sobre uma intuição errônea de uma quarta pessoa da Trindade. Tem gente que fala que Nossa Senhora é a quarta pessoa. Então, Né? eu não consegui enxergar sentido nisso. Não, nem eu, graças a Deus. Não, mas é que assim. Não, quando eu falei de quarta pessoa se vocês pegam a palavra, qual outros sinônimos de palavra do Antigo Testamento? Sabedoria, tá? A Torá. O livro de Baruque, capítulo 4, versículo 1, ele pega todo o processo da revelação da sabedoria. Chega em 4:1, ele fala: a sabedoria é o livro da lei de Deus. Então, a confluência de sabedoria, que é palavra, com a lei é perfeita. Os únicos que são que são sujeito de verbos, é a palavra ou sabedoria e o Espírito. Não tem uma quarta pessoa que seja sujeito de ação. Estão me entendendo? Rashi, que é um dos grandes rabis judeus, que é da Idade Média, porque os judeus no primeiro milênio ficavam falando que cristão era tudo idólatra e politeísta. Rashi foi o primeiro a falar: eles não são. E se for o caso, tem mais 10 que dá para falar que tem palavra e tem espírito, tá? Então, mas agente de verbo é sempre a palavra e é o espírito. Por isso o exemplo que a gente pegou lá do livro da sabedoria, qual que é as 3 passagens lá? O livro da sabedoria, Eclesiástico 24, sabedoria 7:22 e 9:1, em que a palavra ali, o espírito, eles são agentes, eles fazem. E isso no Novo Testamento é mais claro. Não existe uma quarta coisa. Por isso que é importante o Salmo 104, gente. Por isso que é importante o Salmo 30 e pouco lá. É pela palavra que Deus cria e pelo Espírito, pelo sopro de seus lábios que cria as estrelas. É muito importante. Ali no Salmo dá toda a visão conclusiva do que é a teologia, certo? Da palavra e do Espírito, como agentes criadores. Deu para entender? O que eu falei no começo vocês estão vendo esse exercício? Pode procurar, não existe um quarto agente. Não existe um quarto agente. Tá? É sempre Deus, tá? Que é uma coisa interessante, que quando se fala de Deus como Pai, é Ho Theos no Novo Testamento. Então, Deus como Pai, o Filho que é a palavra e o Espírito. Então, sempre esses 3 que estão presentes ali. No Antigo Testamento. No Novo aí a epifania aí é plena. Ficou claro? Mais alguma pergunta? Ficou alguma lacuna daquilo que foi falado?
Porque é por isso que Deus me livre, falar só por coisa é muito ruim, né? E a Shekinah, a glória de Deus? Sim. O que é a Shekinah? Primeiro, o que é glória? Tá? Você sabe que Shekinah não tem na Bíblia, né? Shekinah é algo que vem do judaico, tem o verbo dentro da Sagrada Escritura, tá? Mas aí é a kavod, né? Aí é a glória de Deus, que vai ser a doxa, no caso aí do Novo Testamento, tá? O que é glória? Eu fiz uma pergunta. O que é glória? Oi? Do quê? Quem é Deus? Isaías 6. Quem é Deus? Oi? Isso, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Deus é o santo. Quando a gente fala da santidade de Deus, a gente está falando do quê? Daquilo que Deus é, ou totalmente outro. E todas as propriedades que vêm dessa santidade. Quando essa santidade se manifesta, é a glória. É a glória. É a Shekinah. Tá? É Deus descendo, é o trono do Senhor. E todo o simbolismo que possa haver na manifestação daquilo que Deus é. Tá? E óbvio, quando a gente fala de epifania, a gente tem que falar da pessoa do Espírito Santo. Ele é o responsável por toda a manifestação daquilo que é a santidade de Deus. Por isso que ele é o Ruach HaKodesh, ele é o Espírito Santo. Tá? Tadinho, né? Precisa comprar aqueles aparelhos para pôr na boca. Então. Certo, gente? Tá? Mais alguma coisa? Vamos lá então. Página 419, item 2.2. Experiência e teologia do Espírito no Novo Testamento. As discípulas, aí no final do parágrafo, as discípulas e discípulos de Jesus estão, portanto, animadas pela experiência de que as duas grandes esperanças que articulam-se nas Escrituras desde o exílio e foram mantidas vivas em diversas correntes do antigo judaísmo e cumpre. Jesus é o Messias ungido pelo Espírito Santo e nós, o povo, presenteado com o Espírito Santo. Enquanto que os sinóticos, os Atos dos Apóstolos, estão interessados sobretudo em Jesus como portador do Espírito, bem como em sua atuação presente, Paulo e João lembram, numa pneumatologia teologicamente ampliada, suas comunidades da nova criação e do renascimento presenteados no Espírito, tá? Então, primeira relação aí, Jesus e o Espírito, né? O próprio Jesus, daí depois nós vamos ver toda a pneumatologia em cada um desses autores, né? O próprio Jesus experimentou em seu próprio batismo sua aceitação por parte de Deus Pai e a atuação presente no Espírito. Primeiro grau é isso que vai falar aí do cumprimento de Isaías 61:1, que vai ser em Lucas 4, né? Virando a página, ao passo que Jesus, segundo a fonte Q, pretendia expulsar os demônios pelo dedo de Deus. Quando fala dedo de Deus, qual a primeira coisa que vem na nossa cabeça? O que é o dedo de Deus? Qual que é o simbolismo de mão, dedo e pé na Sagrada Escritura? Poder. Então, o que é o poder?
O poder é, como nós estávamos falando da doxa aí, é a manifestação de Deus. Nada mais do que isso, né? Vamos colocar a seguinte situação, quer dizer, Deus antes da criação era poderoso, sim ou não? Claro que sim. E quando se fala que ele é poderoso, no credo, o relacionamento desse adjetivo é com relação à criação. Porque o que é a criação de Deus? É a própria manifestação daquilo que Deus é. Tá? Então, a manifestação do seu poder é simplesmente aquilo que ele é, coloca para fora. Coloca para fora. Tá? Você pode falar fora, enfim. Né? Ou pelo poder de Deus, como em Mateus 12, 18, em pneumate e teu. Seus adversários afirmavam que ele estaria possuído por um espírito imundo e expulsaria os demônios por Beelzebu, o príncipe deste. O pecado contra o Espírito Santo consiste, portanto, na rejeição da missão de Jesus e da negação de sua autoridade espiritual. Quem nega a esta blasfema contra o Espírito de Deus. Uma sentencinha basiquinha: chamar o bem de mal, o mal de bem, é pecado contra o Espírito Santo. É eu não expor. Por que não tem perdão o pecado contra o Espírito Santo? Todos os outros pecados têm. Não existe pecado que não tem perdão, certo? Mas de repente surge essa figura desse pecado que não tem perdão. O que é isso? O que significa isso? Então, por quê? Porque todo pecado o Espírito pode redimir. Todo pecado pode ser tirado de nós. Só aquele que na liberdade eu falo não para Deus. Então, não reconhecer Jesus como Messias, eu peco na medida que eu me fecho àquilo que Ele me dá, que é o próprio Espírito, e aí acaba a vida da pessoa. Mas é estranho que nessa passagem Jesus disse que quem blasfemar contra ele será perdoado, mas não contra ele. Por quê? Pensa nos nazarenos nessa hora. É perdoado aquele que para na muralha, como eu digo, para na carne, porque você está ali no contexto de Jesus histórico, né? Então, aquele que ainda não entendeu, então pode até ser perdoado, mas aquele que vê o poder de Deus agindo, aí é muito fechamento, né? Aí não tem como, tá? Então nós também, pela ignorância, por isso que a ignorância se torna fator de salvação para certas pessoas por causa disso, porque ela para na humanidade de Jesus, entendeu? Tá? Podemos dizer também, professor, que seria uma não aceitação da revelação, esse pecado? Mas aí a revelação não como um conjunto de palavras, a revelação como o próprio Jesus, tá? Experiência pós-pascais do Espírito, né? A própria experiência pascal do Senhor, exaltado, presente no Espírito, atuante na comunidade, deve ser caracterizada como a experiência espiritual, como experiência no Espírito. Então devem mencionar sobretudo os seguintes fenômenos. Então aí vem uma lista, né? Presença do Espírito na comunidade como outrora no templo. Então 1 Coríntios 3,16, vamos pegar lá então. 1 Coríntios 13, não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Tradução, o templo, aquilo que o Espírito habitava. Então vamos lembrar de Ezequiel 11, né? A glória de Deus vai embora, que é o próprio Espírito, né? Depois a glória de Deus volta, né? Então nós a mesma coisa, agora passa a ser cada um de nós essa presença do Em 6,12 é o mesmo tipo de raciocínio, né?
O recebimento do Espírito de Deus também para as mulheres, tá? Atos 2,17, como Pedro vai falar que se cumpre Joel 3,1,5, que nós vimos, né? Os jovens terão visões, os velhos sonhos, aquela coisa toda, né? Vamos pegar Gálatas 3,26. Vós todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, pois todos vós sois batizados em Cristo, vós vestis de Cristo. É aí que tem a questão, não há judeu nem grego. Vocês têm que lembrar que a comunidade ali era formada por pessoas advindas do judaísmo e pessoas advindas da gentilidade. Então, batizado não tem mais diferença, para de se prender nisso, tá? Não há escravo nem livre, basta ver a carta de Filemon. Não há homem nem mulher. São Paulo não está falando que não há gênero aqui, ele não é estúpido, tá? O prisma aqui é salvífico. Não há diferença entre salvação de homem e mulher. No batismo, pela pertença ao Espírito, a salvação é igualitária para homem e para mulher, tá? Então não precisamos acordar de manhã, falar graças a Deus que eu não sou gentil e também não sou mulher, né? Então os judeus rezam assim de manhã, certo? Quer dizer, impossível isso dentro do cristianismo, já. É impossível. Então, a salvação. Engraçado, quando vai para Filemon, vai falar, né? Acolhe ele, papapá. São Paulo não fala liberta ele. São Paulo não vai falar acaba com a escravidão. Mas agora o relacionamento de vocês tem que ser cristão. Cristão. Então, essencialmente, somos iguais. Essencialmente, o que salva é o batismo, conforme aqui, tá? Então, essa visão de que a mulher nesse ponto é igualitária. É igualitária. E isso daí, em outras religiões, a coisa é mais difícil, né? O cristianismo sempre primou por isso. Claro que teve problema? Teve. Mas isso não foi culpa da palavra, foi culpa do ser humano. Foi culpa do ser humano, tá? Sabedoria, conhecimento e força de fé. Então, o Espírito, a experiência dele vem trazer isso para o ser humano. Fora a paresia, né? De realmente o poder de Deus. É o que está em 1 Coríntios 1. Eu não vim falar de sabedoria humana, mas sim do poder de Deus, né? Daquilo que é a própria ação de Deus no mundo. Interpretação cristológica ou tipológico-pneumática da Escritura. Então vamos pegar aí 1 Coríntios 10:3. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Apesar disso, a maioria deles não agradou a Deus, pois caíram mortos no deserto. Então, aquilo que era a condução do povo de Israel passa a ser agora rocha espiritual, né? Essa dualidade toda, tá? Forma espiritual em lidar com a lei. Vamos pegar 2 Coríntios 3:3. A letra mata, né? Evidentemente, sois a carta de Cristo entregue ao nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne nos corações. Então, essa tábua escrita de pedra no Antigo Testamento, escrita com o dedo de Deus, depois escrita por Moisés, a tábua agora se interioriza. Vamos pensar nessa seguinte figura: o que é o coração?
A gente falou milhões de vezes. O que é o coração? O lugar da decisão humana. Tá? O Espírito começa a escrever no lugar da decisão humana. Então, sois a carta nossa. Vocês não recebem só uma carta nossa. Vocês são essa carta nossa. Escrita não por mão humana, não pela pena de Paulo, mas pelo próprio Espírito. Tá? Uma palavra, o que é isso aqui? O Espírito Santo escrevendo no nosso coração a lei. Qual que é o conceito? Que conceito é esse aqui? Oi? Não. Revelação? Também não. Pensa bem. O Espírito está escrevendo dentro do seu coração. E aí as suas decisões passam a não ser da carne, mas do Espírito. Qual é o conceito que a teologia usa para falar? O que é isso para a teologia? Não. É ele que nos ensina, nos forma. Nem, mas tem um conceito. Qual é o conceito? Qual é a palavra que define isso aqui? Verdade? Não. Não. Graça. Vocês estudam uma matéria inteira dentro da teologia, isso tudo aqui, que é a teologia da graça. O processo da graça incriada, que é o Espírito, que realiza a graça criada dentro do coração humano, é isso daqui que São Paulo está descrevendo. Correto? Certo? Tá? Oi. Oi? Não, ele não crê que o Espírito vai mudar alguém por dentro. A graça para ele é capa. Então eu não sei como que eles interpretam esse negócio aqui. Tá? É como o Salmo, quando vai ter teologia da graça, vai pegar o Salmo 50. Criar em mim um coração que seja puro. É o Senhor quem cria. E o verbo é bará. O mesmo verbo da criação. Então, criar um coração puro, como também Ezequiel 36, eu não entendo, não é transformação, é capa, só você continua pecador, sabe? É uma outra tipo de teologia, né? Oi? Não é contrariando, mas assim, a graça não parece mais uma etapa precedente à qual se aderiu e por que se aderiu, o Espírito passou a escrever naquele coração? Não, tá? A graça é transformante. É esse o adjetivo que tem que estar na nossa cabeça. Ela é transformante, tá? Então ela nos transforma o coração. O que está em João 7? Do seu interior, depois nós vamos ver, do seu interior brotarão rios de água viva. O que são os rios de água viva? Oi? Oi? Não. Os rios de água viva é o fruto do Espírito. Os rios de água viva são as obras da graça. Tá? Aí sim entraria a manifestação dele. Tá? A manifestação dele. Certo? Certo? Não há intermediário. A graça é efetiva, a graça é transformante, a graça é realidade na vida nossa. Na vida nossa. Tá? Por isso, o sujeito dessa escrita é o Espírito. É mais uma ação dele. Tá? Filipenses 3:3. Os circuncidados somos nós, que prestamos culto pelo Espírito de Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus. Então aqui a palavra Espírito. E não confiamos na carne. Novamente aquilo que eu estava dizendo, profeta. Não confiamos na nossa fragilidade humana. Tá? Não confiamos. É a ação do Espírito que é transformadora. A ação do Espírito nós chamamos de graça. Tá? É o nome técnico para isso. Tá? Fidelidade com a lei, né? Encorajamento para o texto. Por isso que para nós não é a lei que salva.
Já teve o jansenismo que deu tanto trabalho na igreja, né? E ainda dá trabalho para a cabeça de certas pessoas, né? Porque tem certas pessoas que falam e pregam, é a lei que salva. Então, me desculpe, mas você não é católico, você é jansenista, tá? Então, discípulo de Jansênio, Deus abençoe, amém, mãe. Não é. Para nós é Efésios 2, 5, 2, 8. É por graça que vós sois salvos. Cristão tem que fazer um terço bizantino disso. É por graça que eu sou salvo, é por graça que eu sou salvo, é por graça que eu sou salvo. Então nós não somos discípulos da gnose, não é o conhecimento que salva, não é a lei que salva, é a graça que salva. Tá? Então hoje, como diz o Papa Francisco, tem um neopelagianismo profundo e enraizado hoje. Então precisa tomar cuidado com isso. Certo? Precisa tomar cuidado com isso. Encorajamento para o testemunho da fé, especialmente no caso de perseguição. Então não se preocupe com aquilo que vai dizer o Espírito, é que vai à frente. É a paresia, né? Intervenção do Espírito ao lado de Jesus como testemunha, advogado e intercessor. Romanos 8, depois de Romanos 8, depois a gente vai se aprofundar nisso, mas vamos pegar só um versículo para depois se aprofundar, né? Romanos 8 é o centro da carta aos Romanos, para quem conhece, já viram Romanos, não sei se já viram, mas é o centro da carta aos Romanos. Então, olha isso aqui. O próprio Espírito se une ao nosso Espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. Então, toma cuidado quando fala a palavra Espírito no Novo Testamento. Então, vocês têm que ver, e aqui é o exemplo claríssimo disso. Tá? Vocês têm que ver se está falando do espírito do homem, tá? Que nem 1 Tessalonicenses 5, né? A alma, o corpo e o espírito, né? Ali não é espírito, lá, Jerusalém vai falar com o espírito, mas é uma parte daquilo que o homem é, a antropologia paulina, tá? Então, o espírito com letra minúscula é a minha abertura para o espírito que é com letra maiúscula. Então, o espírito unido ao nosso espírito. Quando fala este verbo unir, é isso que a gente chama de, novamente, graça. Graça. Tá? O Espírito, quando se une ao nosso Espírito, é a graça de Deus agindo em nós. É a graça de Deus agindo em nós. Esse versículo aqui é fundamental para a gente poder entender toda a teologia da graça de Deus. Tá? E aquele que perscruta os corações sabe qual é o desejo do Espírito, pois é segundo Deus que ele intercede pelos santos, né? Oi. São Paulo, Espírito, minúsculo, falando, seria porque é próprio do homem, que abertura a Deus, da alma até a própria, né? Aí a alma seria outra interpretação. A alma é a parte espiritual daquilo que o homem é, e a sua abertura, porque você pode pegar a tua alma, está totalmente fechada para Deus, né? Então você entra numa escola da carne aí, você entra numa escola de se apegar à idolatria, você fecha-se totalmente a qualquer realidade espiritual. Aí acabou, né? Aí é o inferno, enfim. Cura os doentes, então, 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, 30 é assistência, é dom do Espírito, a assistência aos doentes, e é considerado ali como carisma, tá? Eu pulei aqui. Bom, depois advogado nós vamos ver isso. A oração estática, glossolalia, discurso profético, 1 Coríntios 12, 14, é todo o tratado ali, né? O Espírito é o Senhor dos dons, e todos os dons são dados para quê? Para nos unir a Deus. Por isso que o catecismo da Igreja Católica vai dizer que todo carisma, todo dom, toda aptidão, tudo aquilo que o Espírito Santo dá, é uma função, nos unir a Deus. Então, se eu acabei de falar que união é graça, todos os dons, todos os carismas, toda aptidão está a serviço da graça habitual, da graça santificada. Então, não existe carisma do Espírito para mandar a pessoa para o inferno. Então, esse é o critério. O fulano está curando em nome de Deus, está levando para Deus? Não, então isso vem de Satã. Certo? É claro isso. Esse é o discernimento dos espíritos.
Tá? No Antigo Testamento já estava presente isso. Quando falava o profeta realiza a sua palavra, é sinal de que ele é profeta. Porém, mesmo realizando a sua palavra, se ele vai contra a Torá, não siga este homem, ele é falso profeta. A transposição para o Novo Testamento é essa. Tá? Senhor, curamos em teu nome. Não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Ou conhecer, não estou junto com vocês, eu não estou unido a vocês. Porque vocês são outra raça. Vocês quiseram fazer o que vocês quiseram. Tá? Então o Espírito é o autor da união com Deus. E todo carisma, todo dom, tudo é em função disto. Final aí do item. No itálico aí. Neste processo, as duas linhas principais da pneumatologia veterotestamentária: a expectativa da dotação escatológica e universal com o Espírito, e a esperança do Messias, repleto do Espírito, ou o profeta escatológico, são desenvolvidas adicionalmente à luz das experiências pascais pneumáticas. Tá? Então, as duas linhas, como eu falei já no áudio lá, as duas linhas do messianismo, daquele que tem o Espírito, do portador do Espírito, que é o Messias, e a linha da dotação do Espírito para todos, lembra de Eldad, Medad, Joel 3, etc. As duas linhas confluem para o Novo Testamento. E o Novo Testamento vai falar o quê? Tudo é cumprimento. Em Jesus Cristo, tudo se cumpriu. Por isso que no tempo pascal, as duas Páscoas, né? A Páscoa da ressurreição e a Páscoa do Espírito, que é o Pentecostes. Só que são separadas? Não, é um tempo pascal só. Porque o evangelista Lucas fez isso. Correto? Tá? Cristo e o Espírito. Quinta linha. Foi estabelecido o Filho de Deus com o poder e foi segundo o Espírito de santidade, ressuscitado pelo Espírito de santidade, ressuscitado pelo Espírito, o Cristo Jesus, como o último Adão, como ser humano do escatom, torna-se ele próprio Espírito vivificador. 1 Coríntios 15, 45. Este é o centro da teologia paulina. O crucificado, ressurrecto, em sua existência pneumática, que foi enviado pelo Pai em semelhança de carne, para romper o poder do pecado, possibilita uma vida nova, que não está mais sob as condições da carne e da lei impotente por causa disso, mas segue a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus. Quem se vincula a esse Senhor constitui com ele um só Espírito. Então, o Espírito tem, por um lado, uma função de remeter a Jesus Cristo como o Senhor. As duas mãos do Pai, como eu falei várias vezes lá, que é a frase de Santo Irineu, tá? Então, um leva para o outro. O Espírito nos remete a Jesus e Jesus nos remete ao Espírito. Ele é o outro Paráclito, tá? O Espírito nos faz a compreensão da palavra, e a palavra faz com que cada vez mais a nossa abertura ao Espírito aconteça. Então, santidade acontece com as duas mãos do oleiro, que vai nos pegando, nos moldando para nos tornar novos homens e mulheres em Cristo Jesus. Tá? Tá? Então, a nossa visão, agora não pode misturar, tem que ver que as ações são distintas, mas são totalmente unas e complementares. Certo? Afinal de contas, é por isso que nós estamos aqui, para ver exatamente isto. Tá? Virando a página, tá? Que habita em vós, Romanos 8:11, o que quer dizer, todavia, do tão discutido versículo 2 Coríntios 3:17a, o Senhor, porém, é o Espírito. Será aqui que o Espírito ainda é visto como dádiva do Senhor exaltado, como aquele que remete a Cristo, possibilita a vida nova em Cristo?
A suposição de que haja uma identidade total entre Cristo, Senhor e Espírito não faz justiça à pneumatologia paulina. Em seu conjunto, inclusive, já parece tornar-se insustentável em relação à afirmação que segue imediatamente do versículo 17b. E onde se acha o Espírito Senhor, aí está a liberdade. O que interessa a Paulo, em 2 Coríntios 3, 4 a 4, 6, é o contraste de letra e espírito, a glória oculta e revelada, em sua interpretação livre, espiritual, de Êxodo 34. Ele afirma que o véu que se encontra sobre as escrituras da antiga aliança cai quando logo alguém se converte ao Senhor. Esse Kyrios é Cristo, que significa o fim das coisas velhas e dá livre acesso à glória de Deus. Isto é feito por Cristo como Senhor exaltado no Espírito e através do seu Espírito. Assim se poderá, em conformidade com Paulo, falar de uma identidade dinâmica, ou unidade de atuação entre o Senhor exaltado e o Espírito enquanto dádiva escatológica. Em virtude de sua existência pneumática, o crucificado ressurreto atua no Espírito em relação aos seus, e por Cristo eles experimentam no Espírito a presença viva de Deus. O que acontece para a gente ter uma boa interpretação de quando fala o Espírito, o Senhor, porém, é o Espírito, né? Que é o Messias? O ungido é aquele que possui a plenitude do Espírito. Então, quando fala isso, é para mostrar que Espírito e palavra andam juntos, certo? E isso fica claro no próprio processo de Jesus, quando mostra aquela coisa do dedo de Deus. Então, ele é o agente, ele é o possuidor do Espírito, e a própria teologia da cruz mostra isso, né? Certo? Então, o Messias. Então, quando vocês leem Nosso Senhor, o Cristo, Jesus, o Cristo, etc., ele é o possuidor do Espírito. Então, faça a seguinte leitura. Quando vocês olham Cristo no Novo Testamento, começa a pensar assim: Jesus, o possuidor do Espírito. Jesus, aquele que é pleno do Espírito. Ele vai para o Getsemane. Getsemane quer dizer moinho de azeite, onde você pega as azeitonas, espreme para tirar o óleo. Então, Getsemane ali tem um conteúdo extremamente teológico. Ali começou a espremedura daquele que é o vaso que possui o óleo. E na cruz, ele expira. Apesar de ter gente, ele expira, vai fazer o quê? O verbo é esse. Ele dá o Espírito. Tá? Agora, em Sagrada Escritura, a gente não tem coincidência ou coisa que está lá só para enfeitar. Há uma razão por que está lá. E a razão teológica é essa. Na cruz, ele doa. Por isso que em João 7 vai dizer, ainda não tinha dado o Espírito, porque ele ainda não tinha sido glorificado. É o mesmo Evangelho. Glorificação para o Evangelho de João é a cruz. Na cruz é morte e ressurreição. Tá? Para o contexto da teologia joanina. Certo? Então, a visão de Paulo vai no mesmo sentido. O possuidor do Espírito é ele que dá o Espírito. É ele que dá a verdadeira interpretação da lei. Não uma lei que é interpretada ao pé da letra, mas interpretada no Espírito, porque é ele que escreveu. Tá? Então, quando fala que o Senhor é Espírito, tá? Vem falar exatamente de que Jesus é o grande possuidor do Espírito. Ficou claro? Tranquilo? Porque isso daqui é que dá um pouquinho de problema na interpretação, né? Vai falar que Jesus é o mesmo que o Espírito, então tenta ser essa pessoa, né? Daqui a pouco vira herege aqui também. Então aí fica difícil, né? Só para a gente ter uma boa interpretação disso.
tá? Naquela encíclica que o senhor passou, dá a entender que a partir de Jesus, o Espírito é entendido como uma pessoa, mas agora lendo esses relatos do Novo Testamento, eu estou um pouco confuso em relação a essa interpretação do Espírito como pessoa. Deixa eu explicar. É que aqui está acontecendo o quê? Primeiro nós estamos vendo a relação do Espírito com o próprio Jesus. Depois, agora vai começar a ver a pessoa, ele como pessoa. Então, porque não dá, a gente vê ele, o Espírito, sem relacionar com Jesus. Por quê? Porque é com a morte de Jesus que o Espírito vem. Tá? Então não dá. Então, primeiro, qual que é a metodologia que está usando aqui? Nós estamos pegando as passagens para ver a relação dele com o próprio Jesus, com a lei, com a graça, etc. Esse é o primeiro ponto que nós estamos vendo. Depois nós vamos ver ele como pessoa, como agente, tá? Mas é importante, por isso que é importante essa passagem aqui, para que a gente saiba, primeiro, qual a relação do Espírito com a segunda pessoa, tá? E depois ver ele como a terceira pessoa, como agente, etc. Tá bom? É uma coisa metodológica aqui, tá? Vamos lá, o Espírito da fé e da santificação, letra A, item A. O Espírito como dádiva da fé, por meio de sua morte na cruz, o Messias Jesus, o Cristo de Deus, remiu da escravidão do poder do pecado, libertou de todas as compulsões e autojustificação diante de Deus. Quem se envolver com isso na fé, receberá o Espírito prometido, a dádiva escatológica anunciada pelos profetas. Mortos e ressuscitados com Cristo no batismo, os crentes recebem o Espírito que os torna filhos e filhas livres do Pai. Assim, no contexto da fé, do batismo, respectivamente em Gálatas 4:6 e Romanos 8:15, nesse contexto mostram-se o movimento inverso da fé e do recebimento do Espírito. Assim, como se propõe a fé, a adesão a Cristo, é só o Espírito que possibilita o verdadeiro conhecimento de Deus. E a confissão autêntica, é só no Espírito que a gente pode proclamar Jesus Cristo ao Senhor. Ambos, a fé e o pneuma, são dádivas de Deus ou do Senhor exaltado, e Paulo associa os dois ao falar do Espírito da fé. Então, é o Espírito, o agente da fé, é ele que nos faz reconhecer Jesus Cristo como o Senhor. Não é a nossa carne. Se Jesus entrasse, ou se nós tivéssemos uma visão dele aqui, tá? Então ele vem, se apresenta. Se não é o Espírito que move para nos mostrar e discernir que é Jesus ali, nós não conseguiríamos ver. Quer um outro exemplo? Eu espero que ainda vocês tenham fé na Santíssima Eucaristia, né? Como que a gente perde a fé na Eucaristia? Na medida que eu me fecho à ação do Espírito. E aí eu me fecho por causa da minha carne, né? Eu me fecho da minha carne e aí pronto, né? Aí eu começo a olhar, mas será que Jesus está aí mesmo? Isso daqui parece tudo uma mesma coisa. Por quê? Porque está com problema humano. Está com problema aí dentro, né? E quando a pessoa está com problema humano, ela se fecha à ação do Espírito, tá? E aí ela começa a olhar aquilo e fala, isso aí para mim é um teatro, tá? Agora, quando a pessoa tem fé, aí as escamas caem, e aí ela olha e tem certeza, ele está aqui, ou como a gente canta, Deus está aqui, tá? Então, aí vem os caminhos do Espírito. Eu sempre dou esse exemplo que Deus é como um namorado, e Cântico dos Cantos que está aí para mostrar isso, né? Ele fica nos rodeando, a gente fala do demônio que fica como um leão, né? Conforme a carta de Pedro, mas Deus é muito mais do que o demônio. Igualar Deus com o demônio é coisa fica feia. Então Deus é um namorado que coloca no coração da alma amante o próprio amor dele, tá? Quando você se fecha, Deus fica rodeando o tempo inteiro para achar um caminho para te chamar de novo. Eu te arrastarei para o deserto, conforme o profeta Oséias, né?
Então Deus é aquele que te chama para o deserto o tempo todo. E no mesmo profeta Oséias 11, com laços de humanidade. É uma das expressões mais lindas do Antigo Testamento, né? É com laços humanos que eu vou te chamar, tá? Então Deus não vai até o fim da vida. Agora a pessoa, ela precisa ter um trabalho para se fechar e realmente falar, como o demônio, né? Não serve, eu não quero te servir. Eu não quero te servir. Então eu não quero te servir até o fim. Eu fecho todas as portas e falo, eu não te quero. Eu não te quero. E por isso vai estar lá criado um lugar para você ficar. Porque você optou por isso. Deu para entender? Tá? Certo? Tá? Vamos lá. O próprio Paulo compartilha a convicção veterotestamentária e cristã primitiva de que o Espírito só pode ser recebido ou dado, tá? Então, esse Espírito, ele é dom. A fórmula do sacramento do crisma foi mudada exatamente para evidenciar isso. Então, quando eu fui crismado, receba por esse sinal os dons do Espírito Santo. Hoje, como nós falamos na outra disciplina, receba por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Porque ele é o dom. Ele é o dom, tá? Então, e sendo dom, e dom é entrega. A entrega é amor. Por isso que Deus é amor. É o amante, o amado e o amor. E o amor abre espaço para o amante e o amado se encontrar, tá? E nós entramos no encontro do amado com o amante através do amor. E é assim que funciona, sabe? É assim que funciona. Todos os místicos da igreja comentam Cântico dos Cânticos. Por que será? Por que será? Por essa visão, tá? Olha. É tão grande que Deus é amor, tá? E o Papa Bento quis pegar esta palavra para falar da sua primeira encíclica. Olha que importante que é isso, né? E não é nem muito, é tudo, né? Porque se falar muito, tem pouco, e em Deus não tem pouco, é tudo, não é verdade? É? E viva a Casula Azul, né? Lambanen, tá? Emprega o contexto Lambanen de tomar, de donner, que é dar, tá? Paradidomi, que é entrega, por isso é a mesma raiz do verbo, como a gente já viu uma outra vez. O Espírito é presente, ele é dom, ele é dádiva escatológica. Por isso vale também para esse caso a advertência do apóstolo contra um falso entusiasmo salvífico. A dádiva presente do Espírito deve ser entendida como primeira cota, como primícia, assim como Cristo é primícias dos que adormeceram. A palavra de São Paulo, né? Olho jamais viu, ouvido jamais ouviu, o que Deus prepara para aqueles que o amam. Eu já vi pregação de padre, eles param aí. Mas a palavra continua. E como que a palavra continua? Mas o Espírito revela, o Espírito mostra o que vem. Então, o Espírito é a primeira cota, o Espírito é a arras, né? É a primeira garantia que o Senhor nos dá, e Ele nos faz o antegozo do céu aqui. Porque se não fosse, e isso daí está nos domingos da quaresma, porque todo segundo domingo da quaresma é transfiguração, que é antegozo. E o antegozo é nuvem, tá? O antegozo é a manifestação da divindade de Jesus. Tudo é Espírito, tudo é Espírito. É Ele que nos faz isso, porque se não é isso, nós não aguentaríamos a nossa vida, porque a nossa vida é uma quaresma, nossa vida é uma quarentena do coronavírus. Então nossa vida é isso. Se não fosse esse refrigério, nós jogaríamos tudo fora, ia todo mundo para os quintos dos infernos, porque ninguém aguentaria,
mas o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. O Espírito vem em socorro da nossa carne, porque se não fosse isso, nós não chegaríamos no céu. Isso é teológico. Tá bem? Certo? Final, o presente do Espírito permanece uma dádiva escatológica que, correspondendo às antigas promessas, é dadas a todos, também aos pagãos, e até, segundo Romanos 8, a criação inteira. A criação geme e chora, esperando a revelação dos filhos de Deus. E aí vem novo céu e nova terra. É o Espírito que nos faz sonhar com o céu. E se padres, irmãs, a gente de pastoral não fizer o povo de Deus sonhar com o céu, com o pé na terra, nós não somos mistagogos, nós não compreendemos a nossa própria vocação. Tá? Então nós somos especialistas em fazer o povo se abrir o espírito para sonhar com o céu, com o pé no chão, trabalhando aqui pelo reino, mas as duas pontas têm que existir. Se absolutiza uma, alienado. Se absolutiza a outra, somos neopelagianos, somos materialistas, somos quase ateus. Tá? É as duas pontas. Essa é a nossa, entre aspas, profissão. É para isso que nós somos chamados. Tá? Agora, padre que não fala de vida eterna, padre que não referencia as homilias dele à vida eterna, fica muito difícil, né? Então aí virou o quê? Uma ONG, né? Então é uma ONG para alívio. Então isso não é a nossa função. Nós não somos o ópio do povo, tá? Nós somos aqueles que querem levar o povo para o céu. E para nós, o céu, como está dito aqui, ele é garantia, ele é dom como primícia. É só aqui. O que é a primícia? É a primeira colheita. Então é só sentir o cheiro do trigo, mas depois nós vamos ficar uma eternidade inteira comendo o pão da vida, né? Então é esse antegozo. Então tem que ter essa visão, tá? Agora, senão daqui a pouco vai entrar em teologia da prosperidade, em que o Espírito dá tudo aqui, então vamos ficar aqui mesmo, né? Então aí fica difícil isso, tá? B. O Espírito como princípio de vida dos crentes. Lembrando, o chegar à fé e o recebimento do Espírito, Paulo coloca fundamento como o segundo alvo essencial de sua pregação. Se vivemos a partir do Espírito, também sigamos o Espírito. Quem morreu e ressuscitou com Cristo no batismo, quem alcançou a liberdade dos filhos de Deus pelo Espírito, deve cuidar para não voltar a morrer e se escravizar a poderes que trazem a morte. Tá? Todo mundo aqui conhece pessoas que aconteceu isso na vida. Tá? Que é a frase famosa lá de Pedro, que é a porca que volta à lavagem ou o cão que volta ao vômito. Por quê? O que acontece aqui? Não enraizou, conforme a parábola do semeador. A palavra veio, cresceu bastante, mas não enraizou, tá? Então nós temos liberdade para fazermos isso. Por isso a luta do cristão é sempre deixar a palavra pelo Espírito enraizar no próprio coração. Essa é a nossa vida. Por isso que a gente faz retiro, por isso que a gente reza, é para isso, tá? É para isso. Então cada dia na nossa vida deve ser um crescimento, como a gente não vê a raiz crescer, tá? Então da mesma forma a gente não vê. Então cada dia na nossa vida, com podada, com machucadura, com cruz, com tudo, é um enraizamento maior da palavra do Espírito no nosso coração, tá? Essa é a nossa vida. A alternativa é existência carnal e espiritual em Gálatas 5:12, né? Então vamos pegar Gálatas 5:12, que é a passagem que o diácono levantou, né? Vamos lá. Que se façam, não, é isso.
Ah, bom, que se faça mutilar, né? Aí é quem acredita na carne, né? Mais uma questão aqui, que é aí a alternativa à existência carnal e espiritual. Então vem vida, morte, espiritual, carnal, espírito, carne, lei, letra, poderes elementares, libertação e escravidão, perdição e santificação, tá? Nesta, virando a página, depois a gente vai voltar aí para Gálatas, não fecha aí não. Nesse contexto, os conceitos carnal e espiritual radicalizam a contraposição veterotestamentária entre fraqueza e força, para caracterizar a existência crente sob o signo da cruz e da ressurreição. Quem segue a carne aposta em suas próprias capacidades, quer justificar a si mesmo por meio de obras da lei, obediência à letra, observância dos poderes elementares, com que a pessoa se escraviza a si mesma e se entrega, risca agora, o egoísmo que conduz à perdição, tá? Então vamos lá. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo sob o jugo da escravidão. Atenção, eu, Paulo, vos digo: se vos fizerdes circuncidar, Cristo de nada vos servirá, porque ainda estou apostando que a lei salva. A lei é boa, a lei dá a dever do Espírito, mas ela é pedagoga, tá? Vamos para frente, senão não dá tempo. 16. Ora, se vos digo conduzíveis pelo Espírito, esse conduzíveis pelo Espírito é o próprio conceito de espiritualidade, viu, gente? É o próprio conceito de espiritualidade. Ser conduzido pelo Espírito é espiritualidade, tá? E não satisfareis os desejos da carne, pois a carne tem aspirações contrárias ao Espírito, e o Espírito contrárias à carne. Eles se opõem reciprocamente, de sorte que não fazeis o que quereis. Mas se vos deixar guiar pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixa, ciúme, ira, discussão, discórdia, divisão, inveja, bebedeira, orgias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais vos previno, pois já vos preveni. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Carne e espírito. O espírito está com letra minúscula aqui. O espírito é a nossa abertura, tá? Carne é o quê? Carne é a nossa fragilidade humana. Quando eu absolutizo isso, e reparem, o que está dito aqui é muito interessante isso. Obras da carne. Então, primeira coisa a se observar: plural. Obras. Tá? Como vai falar em Romano, obras da lei. Tá? Se você cumpre a lei, como o fariseu lá da parábola do fariseu e do publicano, para ficar pegando a conta, esfregando na cara de Deus, essa obra veio do orgulho. Orgulho é obra da carne, tá? Então isso não vem de Deus. E obras, por quê? Porque vem de coração rachado, de coração dividido, vem de coração carnal, preso na fragilidade humana. Por isso a palavra egoísmo marca bem isso. Obras da carne, orgulho é obra da carne. Obra da carne não é só sexo. Obra da carne é tudo aquilo que brota do teu egoísmo. Então feitiçaria é obra da carne, ira é obra da carne, porque advém do teu coração rachado e do teu egoísmo de pensar em si mesmo o tempo todo. Deu para entender? Tá? Vamos lá. Quem, pelo contrário, segue o Espírito, não se vangloria de si próprio, recebe na fé
a justiça diante de Deus, deixa-se guiar, deixa-se libertar para a liberdade, está como pessoa santificada pelo Espírito, livre para uma vida santificadora e curativa, a serviço dos irmãos e irmãs. Ser existência espiritual significa para Paulo: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então, voltando ao texto lá, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra essas coisas não existe lei. Por isso que São Agostinho vai falar: ama e faça o que quiseres. Porque quem está no amor não precisa de lei, né? Pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, o egoísmo, a fragilidade humana, com as suas paixões e desejos. Quando vai falar aqui, vai falar... Por que São Paulo vai falar obras do Espírito? Tá? Mas ele vai falar fruto do Espírito. Fruto no singular. Porque o Espírito unifica. Quem se doa no amor é porque já possui-se no autodomínio a si mesmo. E o que a palavra fruto nos dá de interessante nessa teologia? O que é fruto? O que é fruto? Carpos, o que é fruto? O que é fruto, gente? Oi? Algo proveniente de algo maior. De uma árvore. Algo proveniente de uma planta. Então por que não fala obra? Porque o fruto, a árvore tem que estar enraizada. E ela produz fruto. Então não tem árvore que produz banana, laranja e maçã. Não, cada árvore produz o seu fruto. Por isso, árvore boa, fruto bom, é aquela coisa toda. Tá? Então, a árvore produz o fruto. Então, o fruto, esse fruto aqui, que afinal de contas é o amor, porque todo o resto aqui é desdobramento. O fruto do Espírito é o amor. Do amor vem a alegria, vem a paz, vem a longanimidade, vem a benignidade, vem a bondade, vem a fidelidade e o resto que possa imaginar. Tá? Então, o fruto é o próprio amor. Certo? Com todo o desdobramento dele. Porque o Espírito unifica. E o fruto é do Espírito. Então é ele que faz com que realmente produzamos fruto. Deu para entender? Tá? E aí vem de um coração unificado. Porque aí a gente se dá perfeitamente para o próximo e para Deus. Tá? 2. A relação com o pensamento helenístico e gnóstico, ao contrapor o espírito e a carne, Paulo lança a mão do pensamento helenístico para, ao mesmo tempo, refutar a posição de seus adversários. Porque ele fala com esses elementos, só que a raiz do pensamento dele é a antropologia judaica. O segundo parágrafo no meio. Por isso, para ele, o espírito, a alma espiritual não são grandezas autônomas, e segundo ele, o soma pneumaticon só é dado na ressurreição, e a existência pneumática é uma dádiva escatológica sob o signo da cruz. Nessa perspectiva, Paulo também prega os termos contrastantes, pneumáticos, psicos, apreciados por esses adversários de tendência gnóstica. Segundo 1 Coríntios 2, 13 e 15, o pneumático percebe o agir salvífico de Deus no poder do pneuma divino, ao passo que o psíquico é cego para isso. O pneumático significa então, vindo de Deus, é graça de Deus. Assim, em 1 Coríntios 14, 1, os dons do Espírito Santo são chamados pneumática. E em Romanos 7,14, a lei proveniente de Deus
é nomos pneumáticos. Por isso, Paulo não fala do pneumazon, o pneuma vivo do ser humano, e sim do pneumazon pion, que é o espírito vivificador do ressurrecto. Por quê? Porque aí tem todo o pensamento helenístico também, que a gente pode absolutizar o nosso próprio pensar, a nossa própria mente, tá? Então São Paulo vai dizer aqui para a gente distinguir isso, né? Distinguir do nosso próprio pensar, do nosso modo humano de pensar, e daquilo que vai ser em João 3, e daquilo que é também aqui, em Gálatas 5, o conduzido pelo Espírito. Esse é pneumático, esse não é psicone, esse não é que pensa por si mesmo. Mas tudo então depende do Espírito? Tudo. Você fez alguma obra boa na sua vida? Ótimo, é fruto do Espírito. Você fez alguma obra que aponta para si? É obra da carne. Tudo que bom que nós fizemos é obra de Deus, é fruto do Espírito. Tudo que nós fizemos de mal vem da nossa carne. Ponto. Então, tem alguma coisa boa que vem de nós? Não. Da nossa carne, da fragilidade humana, só vem porcaria. Tá? Então, nossa carne precisa ser pneumatizada para que ela produza fruto do Espírito. Isso está na regra de São Bento, né? Tá? Um dos caminhos da humildade verdadeira é atribuir tudo que há de bom em mim a Deus e atribuir tudo que há de ruim para mim mesmo. Não tem outro caminho. Certo? Você poderia comentar as pessoas que, quando olham esse texto, dizem que a liberdade do homem foi anulada diante desse processo da graça? Porque se tudo vem do Espírito, onde ficaria a liberdade humana? Então, o Catecismo da Igreja Católica vai falar que o maior mistério do humano é a conjunção entre liberdade e graça. Como escravos de Deus, 1 Coríntios 6, né? Então, como escravos de Deus. Então, tem aquelas pessoas que falam ser escravo de Nossa Senhora, enfim. Mas lá fala que a gente é escravo de Deus, escravo de Cristo. Não existe pessoa, não existe ser mais livre do que Deus. Primeiro ponto é esse. E se Ele nos fez para a liberdade, é porque Ele nos fez imagem e semelhança. Então, imagem e semelhança produz um fruto principal, que é a liberdade. Quanto mais na graça você está, mais livre você é. Então, não há, é um mistério isso. Então nós somos calvinistas, porque vai falar que nós somos predestinados. Então, não existe liberdade, porque nós somos predestinados a tal ponto de que a graça é tão grande que vai nos levar a sermos de livre, mas a liberdade vem nem de nós, vem só da graça. Não, aí é o mistério do espaço que há dentro do humano. Esse espaço dentro do humano, é por ele que nós vamos ser julgados. Pensa bem, você escolheu teu pai e tua mãe? Não. Você escolheu ser homem e mulher? Não. Você escolheu a cor que você tem? Não. Você escolheu ser nascido no lindo país que nós vivemos? Não. Ninguém escolheu nada. Mas que raio de liberdade é essa? A gente não escolheu nada. Então, se nós somos a priori, vivacante, determinados por um monte de coisa aí, então que raio de liberdade é essa? Mas existe esse espaço dentro de nós. E lá no profundo, que é o catecismo é chamado de consciência, onde só está você e Deus, e você toma a decisão, é ali, Romanos 14, é pela tua decisão que você vai ser julgado. É isso que a gente chama de liberdade. Tá? Liberdade. Então, há pessoas que foram massacradas na vida. Vamos pegar um caso clássico, que é Adolf Hitler, né?
Porque a gente pensava uma pessoa que está no inferno, a primeira pessoa que vem na nossa cabeça, não pode falar que está, mas é ele, obviamente, né? Então, tem um livrinho que eu estava lendo nas férias do ano passado, que é os aspectos psicológicos de Adolf Hitler, né? Então, ele era uma pessoa extremamente medrosa, uma pessoa que não queria demonstrar a própria fragilidade, uma pessoa que desconfiava de todos e de todo mundo. Vocês sabem que tem teólogo que fala que ninguém está no inferno, né? Porque, numa certa perspectiva, tudo poderia ser justificado. Então, ele apanhava muito do pai dele, a mãe mimava muito ele, então, ele, por condições da vida, fez o que fez. Mas existe um espaço de liberdade dentro do ser humano. E nesse encontro com a graça, é isso que a gente chama. Então, ali a gente pode falar, ele vai ser julgado como os santos também. Os santos também. Não tem aquela historieta famosa, aí é revelação mística, não tem nem como julgar, mas que o padre Pio chegou para uma mulher e falou que ela tinha abortado um papa, né? Quer dizer, isso pode ter acontecido? Claro que pode, tá? Ou muitas vezes pode ter sido abortado, o fulano que ia curar isso, que o fulano que ia curar aquilo, fulano que ia converter fulano, pode, tá? Então pode ser pessoas santas, é como a gente brinca falando com relação à senhora, pode ter uma que tem falado não? Pode. O espaço de liberdade existe, claro que fala, ela totalmente pela graça poderia falar sim, mas é o processo do mistério da liberdade humana, o encontro entre essa liberdade que nós somos com aquilo que a graça é. Correto? Alguma pergunta? Que silêncio. Enfim, vamos em frente. Na página 425, segunda linha. O ser humano torna-se justo unicamente pela fé, pela graça, tá? Isto é, com base na ação graciosa de Deus, a qual culmina na cruz e ressurreição de Jesus Cristo. Sua existência é determinada por isso, já agora, e sob o signo da cruz permanente. O fruto do Espírito, a máxima espiritual de Paulo, quem recebeu o Espírito deve viver a partir do Espírito. Implica duas coisas. Quem no Espírito recebeu de presente a liberdade de filhos de Deus, não deve voltar a escravizar-se, né? E a essa liberdade de poderes opressores e mortíferos, corresponde a liberdade para Cristo no segmento do crucificado para os semelhantes. Nesse contexto, Paulo contrapõe em Gálatas 5, 19 e 26, o fruto do Espírito e as obras da carne. Já explicamos isso, então vamos voltar nisso. Mas é importante que a teoria está aqui, tá? No final, para evitar que surja qualquer equívoco, o apóstolo fala de uma nova lei, mas da lei de Cristo, que é cumprida a partir da liberdade no serviço mútuo. Vocês reparem que Deus vai sempre purificando a nossa liberdade no cumprimento da lei. Ô fulaninho, nós, tem que obedecer superior, tem que obedecer o bispo, tem que obedecer o papa, eu tenho que parecer para os outros que eu sou obediente, né? O tempo todo. Por isso que eu gosto daquela historinha judaica, né? Eu acho que eu já contei aqui, mas vou contar de novo nesse contexto. O fulano chegou e ele fazia o bem para o próximo. De repente veio uma voz no coração dele, que ele atribuiu obviamente a Deus, que falava assim: você pode fazer o bem que você quiser, mas tenha certeza de uma coisa, você vai para o inferno. Você vai para longe de Deus. Ele vira para o Senhor, ergue os braços e louva falando: que bom, porque a partir de agora eu vou fazer o bem na total liberdade, sem interesse nenhum. Esse chegou na liberdade plena. Por isso o testemunho dos santos, principalmente os místicos, todos eles tiveram a certeza que estavam no inferno. Por que Deus faz isso? Para a pessoa ser livre. Porque a partir de experiência assim, não faz mais obra por interesse. Tá?
Eu vou fazer tal coisa para o superior ver. Eu vou fazer tal coisa para aparecer. Eu vou fazer tal coisa para parecer santinho na frente dos outros. Não. A partir dessa liberdade, agora a obra que vem é totalmente livre. Pega uma Santa Teresa de Calcutá. Então aí vocês veem como essa mulher era livre, né? E aí a obra que ela fez é uma... Por isso que aquela frasezinha famosa: irmã, eu não cuidaria de um doente como a senhora cuida nem por $1 milhão. Ela fala: nem eu. Nem eu. Por quê? O cuidado não vem de recompensa. O cuidado vem pelo cuidado em si. Essa mulher descobriu Cristo. Deu para entender? Tá? Quem faz isso é o Espírito. A gente pode falar da noite escura, então. Sim. E ela, mas quem é mais escura do que ela? Que é aquela coisa realmente da escuridão. E eu, como Santa Teresinha, vou voltar para aqueles que estão na escuridão. E ela viveu a vida inteira na escuridão, só um mês ali depois para provar que a obra é de Deus, o resto da vida toda na escuridão. Tá? Por isso que vai falar que é uma dádiva ficar na aridez, né? Tá? Agora para a gente entender isso é difícil. Mas esse é o processo, né? Quem entendeu isso é porque é santo, né? Situação do Espírito no corpo de Cristo. Como no Antigo Testamento, Ezequiel 36, o Espírito evidencia-se como o Espírito da vida, que concede aos seres humanos uma nova abertura e a capacidade de relacionamento, e os junta para formarem uma nova comunhão e comunidade. Quem morreu e ressuscitou com Cristo, recebeu uma nova vida no Espírito, torna-se membro do corpo de Cristo, cuja vida e unidade são operadas pelo Espírito. Então reparem como, novamente, mostrar como os dois estão juntos. Corpo de Cristo é o corpo daquele que possui o Espírito. É o corpo do ungido. Então, aí é sempre os dois. Mas quem faz isso é o próprio Espírito. Letra B, virando a página. A plenitude dos dons do Espírito, de modo geral, Paulo entende sobre pneumática, os dons presenteados pelo Espírito para o serviço da comunidade. Também as forças, energemata, o serviço, diaconia, os dons da graça, carismata. Então aí vem a lista. Deve-se mencionar concretamente: falar em línguas, interpretação da glossolalia, profetismo, revelação do Espírito, discurso de conhecimento, discurso de sabedoria, palavra do Espírito para a sabedoria, discernimento do Espírito, ensinamento, instrução, força de fé, consolo e admoestação. Consolar os outros é dom do Espírito. Amor, esperança, dons de cura, força milagrosa, assistência, condução. Segundo parágrafo para baixo. Um duplo aspecto é característico da doutrina paulina dos carismas. Primeiro, os dons do Espírito não são apenas fenômenos extraordinários, mas sim atitudes cristãs básicas, fé, esperança, caridade, etc. E o esforço cotidiano de ser cristão. Também funções ministeriais são dom do Espírito e devem servir à vida espiritual das comunidades. Tá? Eu vou até o fim, depois a gente volta, tá? Discernimento do Espírito. O que importa a Paulo é, portanto, uma ordem espiritual da vida comunitária, particularmente do culto. O discernimento e ordenamento dos dons do Espírito, por sua vez, requerem, eles próprios, um carisma, que cabe à comunidade em seu todo, ou a distintos detentores de funções, em especial os profetas e mestres, para que também possam ser concedidos em separado. Na avaliação de todos os carismas, deve-se observar o critério: a confissão de Jesus Cristo e a edificação da comunidade. Por fim, o Espírito impele os pregadores a irem além do culto e das comunidades e passarem ao serviço missionário. Primeiro, os dons do Espírito é manifestação daquilo que o Espírito Santo é.
as duas posições extremistas. A posição de Corinto, que vai estar expressa em 1 Coríntios 14, como cume, que é a idolatria quase dos dons, né? Então, vê o dom como magiquinha. E aí São Paulo, ele vai admoestar para cuidado com isso, né? Por isso a 1 Coríntios 13, né? Não adianta eu falar todas as línguas do mundo, ter toda a ciência, se eu não amo, se eu não estou unido a Deus. Agora, ele é manifestação do Espírito, os dons. Aí tem a outra ponta. E qual é a outra ponta? Você desprezar os carismas, os dons, as energias aí, como é dito, que é as forças do Espírito. Então, desprezar carisma é você entrar também no perigo de desprezar o próprio Espírito. Então, aí como fazer? Diante desse monte de carisma que tem aqui, primeiro, eles têm que estar ordenados à graça. Eles têm que estar a serviço do corpo de Cristo e da edificação que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Se esse carisma está apontando para a própria pessoa, então às vezes Deus dá provações para conduzir essa pessoa a uma verdadeira santidade. Padre Pio, São Pio de Petraltina, tinha carisma ou não tinha? Vários, certo? O que Deus fez com ele? Mandou aquela aprovação. Isso quer dizer que ele era orgulhoso? Não, a aprovação às vezes vem até para fazer o ouro brilhar mais, tá? Então o filme mostra muito bem isso, né? Então as duas pontas são incorretas. Por isso que o Papa Francisco, a criação do cálice, primeiro, agora consagrando de vez a expressão batismo no Espírito, que nada mais é do que essa graça, que se torna uma graça atual, em que o Espírito toma a conta da vida da pessoa, tá? Então a graça na sua superabundância, e vai falar o quê? Isso é para a igreja inteira. Então, como cada carisma é para a igreja, a pobreza não é dos franciscanos, os doentes não são posse dos camilianos, mas se tornam profecia. A renovação carismática se torna profecia da valorização dos dons, tá? E por isso o cálice, que é um órgão que o Papa Francisco cria para, a nível formativo, reunir tudo isto. E as duas pontas devem vir para o centro. Nem idolatrar carisma, tá? Nem começar a absolutização de carisma, desvinculando os carismas como manifestação do próprio Espírito, e achar que é possuidor do Espírito, achar que toma posse dele. Ninguém segura o vento. Ninguém segura o vento. Então ninguém segura o Espírito. Então para de querer tomar posse dele. Por outro lado, para de desprezar isso aí. Porque lá na frente você pode sofrer certas coisas para ser corrigido nisso, tá? Essa expressão então de tomar posse não é adequada para uma missa, para uma liturgia. Não, tomar posse da graça é o que? A graça ter dado. É aquela coisa de Agostinho, né? A mulher que tem cabelo na frente, todo mundo ri nisso, mas o que eu posso fazer? O santo falou isso. Tem cabelo na frente e a graça atrás, a careca atrás, né? Então você tem que segurar a hora que aparece. Não deixa a graça que passa passar, tá? Então o tomar posse é nesse sentido, né? É que o verbo poder aí é que prejudica um pouco, né? Mas assuma aquilo que Deus está te dando um presente, irmão. Toma posse dele. Fica com ele, não joga ele fora. Não se joga presente que Deus dá, né? Então é mais nesse sentido, é que o verbo não ajuda, né? É que o verbo não ajuda, tá? Então dá a impressão de dominação, né? Então aí mas o sentido seria esse, tá bem? Alguma dúvida? Quem é o Espírito Santo?
lá no meio. Para Paulo, o Espírito não é uma força anônima. Então, toda essa teologia, se vocês chegarem no fim a assumir isso da teologia do Espírito, da pneumatologia paulina, que ele não é uma força anônima. Então, para de transformar o Espírito Santo e tirar a pessoalidade dele, tá? Como certas correntes da mais louca como fala dos Jesus, essas coisas que do sapatinho de fogo, essa coisa toda, né? Do pentecostalismo mais radical. Pentecostalismo do mais radical, gente, pode reparar, olha de fora, eles despersonalizam o Espírito e absolutiza o sensorial. O sensorial é para dar? Claro que sim. Agora tem gente também que despreza. Não, nada, eu não posso sentir nada. Não, também não. Nós somos corpo ainda. Então não vai me desculpar, mas Deus utiliza aquilo que você é. Então o sensorial é dado? Claro que sim. Mas você não pode absolutizar. Santa Teresa falava isso do dom das lágrimas. Lágrimas são dons que Deus dá. Mas não se apega às lágrimas, senão você perde elas. E se perde junto. Então, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, o cuidado maior é, o Espírito fala através de símbolos. E não precisa nada de falar o que é símbolo aqui, né? Mas, eu não posso absolutizar a parte visível do símbolo. Então, eu preciso tomar cuidado para não despersonalizar. Ele não é força despersonalizada. Por isso o problema da palavra energia. Energema é dada no grego. Só que hoje energia virou energia elétrica, né? Então é trabalho dentro. Ergon en. Trabalho dentro. Então, o perigo da palavra energia, como muitas pessoas falam, é despersonalizar o espírito. Aí eu absolutizo só o trabalho que é dado, né? Só a força que é dada. Só o poder que é dado. Tá? Aí é problemático, tá? E sim, a forma de atuação do Senhor exaltada, a dádiva escatológica, é o poder de Deus. Não obstante a identidade dinâmica do Cristo exaltado e do Espírito Santo pneuma, por outro lado, não é simplesmente um termo diferente para designar Cristo ou Deus. O Espírito aparece antes como sujeito no processo de libertação, de revivificação, de santificação, as ações dele, de presenteia os carismas, atua como testemunha, intercessor, revelador, inspirador dos pregadores, guia. É ele que faz tudo isso. Então, o meu relacionamento deve ser como ser humano que eu sou, com a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Eu estou falando com ele. E quando eu falo, vem Espírito Santo, age em mim, me dá isso, me dá aquilo, faz isso, faz aquilo, eu estou pedindo para ser um ser humano melhor, para ser construtor de igreja. Tá? Agora, olha o santo, São Francisco de Assis, vai construir a minha igreja. O sonho que ele teve foi uma das graças de Deus, foi um dom do Espírito. Ele entendeu de forma diferente, mas o Espírito foi conduzindo ele. Tá? Então, o perigo é absolutizar isso e esquecer o autor dos verbos. Tá? Esquecer o sujeito dos verbos. Toma cuidado com isso. Tá? Ou a outra parte, né? Virar um pelagiano, né? Então sou eu que faço. Sou eu prendo, arrebento e faço o que for. No Espírito se realiza a concessão daquilo que Paulo promete e suas comunidades nas fórmulas de saudação. A graça, a paz da parte de Deus nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então por que São Paulo vai falar a comunhão do Espírito Santo? Porque é ele que faz isso. É ele que faz a koinonia. É ele que faz-nos estar em comum com o Pai, com Deus. Tá? Não é por acaso que Paulo fala da koinonia tu pneumatos.
referindo-se, por isso, provavelmente, à comunhão operada pelo Espírito e subsistente no Espírito. O que o Espírito Santo é, no parágrafo próximo, só pode ser definido a partir do que ele faz, tá? Então, o Espírito, onde a gente acha isso? O vento, que depois nós vamos entrar em João 3. O vento sopra onde quer. Você vê a sua ação, mas você não pega o vento e não sabe de onde vem nem para onde ele vai. Você só vê a ação dele. Assim é com o Espírito. Gente, vamos ser bem claros. Quantas vezes na história da Santa Igreja de Deus, pessoas que eram consideradas santas movidas pelo Espírito, a hora que abre a caixa preta, sai cada coisa que só por Deus. E pessoas que foram perseguidas e muitas vezes desconsideradas, Joana d'Arc, depois da morte viu que a mulher era santa. Tá? Por quê? O Espírito vai falar. Como que acontece um processo de canonização? Eu vou ver a manifestação do Espírito. Se vem milagre a partir daquele que morreu, e a igreja faz aquele crivo extremamente científico, teológico, vai passar aquele milagre por 1000 crivos possível, até com direito a promotor da fé ou advogado do diabo, para ver realmente se aquilo vem de Deus ou não. Então passa num crivo para ver o quê? Essa alma está unida a Deus? Ah, tá. Então realmente o Espírito mostra isso. Se não mostra, aí não tem como. Não tem como. Só se é mártir, por exemplo, né? Ou São Tomás de Aquino, que o Papa aí chama para si, tá? Mas aí ele entra outro dom, que é o dom do discernimento, tá? Mas é a sua obra que faz-nos discernir uma coisa ou outra, tá? É no Espírito que os crentes experimentam então a solicitude de Deus em Jesus Cristo e presenteia novas possibilidades de vida, liberdade e capacidade de relação, amor, por meio do Espírito como dádiva escatológica de Deus. O crucificado ressurrecto une seus irmãos e suas irmãs consigo e uns com os outros. A nossa união com Cristo não é por força própria. A nossa união com Cristo é a partir do Espírito, tá? O próximo vai ser esse note, mas vamos pegar Romanos 8. Eu quero dar uma passada só em Romanos 8, para que a gente discina algumas outras coisas para fechar este assunto, tá? Então vamos lá. A carta de São Paulo aos Romanos é um debate entre a necessidade da lei e a graça. Então, vem falar do primeiro Romanos 1, 2 e 3, vai falar, Romanos 3, 23, todos os pecados estão privados da graça de Deus, tanto judeus como gregos. Ninguém presta, né? Aquilo que a gente gosta sempre de falar. Ninguém presta, e aí vai falar que vem pela fé. Depois o exemplo de Abraão em Romanos 4, etc. E depois Romanos 5, 6, 7 vai falar todo o homem justificado aí pela graça. E o papel da lei nesse processo, tá? Então vem todo um debate aí paulino que nós vamos entrar aqui. Então é uma escada. O cume é Romanos 8. Depois Romanos 9, 10, 11 é a questão dos judeus. Por quê? Se a graça é tão importante, porque não atingiu eles. Então, como é inescrutável, não dá para entender. E aí São Paulo joga, isso é graça de Deus, não sei o que acontece. Romanos 12 em diante vamos aplicar isso na vida agora? Vamos aplicar isso na vida agora? Então Romanos 12, 13, 14, vamos aplicar isso na vida. Essa graça que nos vem, vamos aplicar na vida. E aí encerra a carta. Então Romanos 8. Portanto, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse em, pode ler como Espírito. O em, para estar no ungido, é só pelo Espírito que você pode estar no ungido. Aí, Ezequiel 36, 27, né?
Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Então, em Cristo não há mais condenação. Estamos na graça. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Por quê? São Paulo vai falar, a lei só serve para mostrar o pecado, mas ela não te liberta. Então, quem liberta verdadeiramente é o Espírito. De fato, coisa impossível à lei, portanto, porque, enfraquecida pela carne, Deus envia o seu próprio Filho em uma carne semelhante à do pecado, e em vista do pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E é todo aquele debate da carta, porque Gálatas e Romanos são parentes das cartas, né? Sabem disso, né? Romanos é a explicitação daquilo que é em Gálatas. Então, aquilo que está em Gálatas, a carne, a fragilidade humana, se apostar nela, você está perdido, tá? Você está simplesmente perdido. Com efeito, os que vivem segundo a carne, desejam as coisas da carne, e os que vivem segundo o Espírito, as coisas do Espírito. De fato, o desejo da carne é a morte, ao passo que o desejo do Espírito é vida e paz, tá? Novamente o paralelo com Gálatas. Só que aqui não vai falar de fruto da carne, fruto do Espírito e obras da carne. Aqui vai o binômio morte e vida. Morte e vida. Porque aquele que é egoísta, ele se fecha no próprio umbigo e ele não se relaciona. Pode pegar os grandes pecadores, os grandes psicopatas, eles não sabem se relacionar com o ser humano. E eles instrumentalizam o ser humano. Certo? Se a gente batizar um psicopata, ele não... É o mistério da concupiscência. Tá? O mistério da concupiscência. Existe ontem nós estávamos vendo, que adoro VID, né? Ontem nós estávamos vendo a Aileen. A Aileen era uma mulher, a única psicopata que mata estranhos nos Estados Unidos. Porque o psicopata, a maioria das vezes, é homem, né? Mas vai ver a vida da criatura, né? Quer dizer, o pai era pedófilo, a mãe teve o filho, mas vivia com ela como irmã. Quem criou como pai e mãe foi o avô, só que o avô era uma pessoa que destruiu ela de tanto bater. Todo mundo explorou ela sexualmente desde criança, e aí quando ficou grande matou 7, sabe? Então o mistério novamente da liberdade humana, e aí vem, né, até que a gente estava conversando ontem, eu assisti isso, né? Será que mais condenado não vai ser quem explorou ela do que ela mesma que matou? Tá? O maníaco, o psicopata de Goiás, aquele que matou os 5 meninos lá, né? A avó dele marcava hora para dar surra, e era uma surra de jogar no chão e massacrar. O homem matou 5, tá? Por isso que é importante conselho tutelar hoje, né? E às vezes quem fez, quem mandou, quem educou, pode estar mais no inferno do que a própria pessoa, sabe? Então, é um mistério, como São Paulo vai dizer em Romanos 9, 10, 11, tem coisa, profundidade da mente de Deus, quer dizer, não tem o que falar, a gente entrega para Deus mesmo, né? Eu faço uma pergunta só que no versículo 5, quando fala Espírito, coloca aqui em minúsculo, né? Aqui é o Espírito Santo ou o Espírito humano? É o Espírito humano, é a nossa parte de relacionamento com Deus, que você pode fechar pela carne, tá? Você pode fechar pela carne, tá? Pois os que estão na carne não podem agradar a Deus. E não pode, quer dizer, quem está na carne não vai entrar no reino de Deus, como vai estar lá em Gálatas, tá? Vós que estáis na carne, mas no Espírito, se é verdade que o Espírito de Deus habita em vós, pois quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Então está fechado, está fechado. É o que em 1 João 2, 15, 16 vai falar do mundo. Não ameis o mundo. O que é carne para São Paulo é mundo para João, tá? Os dois correspondem, tá?
Apesar de João falar em carne também, mas ali e nas cartas é o mundo. Se porém Cristo está em vós, o corpo está morto pelo pecado. O que é morto? 1 Coríntios 7, gente. Quem que se alegra como se não se alegrasse. Esse mundo passa conforme a 1 João, com as suas concupiscências, com os seus desejos. Morto quer dizer isso, eu não dou mais importância para essas coisas, a importância é Deus. Pelo pecado, mas o Espírito é vida pela justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, dará a vida também aos vossos corpos mortais, mediante o Espírito que habita em vós. O Espírito que habita em vós é graça, é templo, tá? Portanto, irmãos, somos devedores não à carne, mas para vivermos segundo a carne. Mas para viver segundo a carne morrereis, pois se viver segundo a carne morrereis. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. Então, essas obras que brotam do nosso egoísmo. Do nosso egoísmo. Não olhe a carne como a carne humana. Olhe a carne como a absolutização das fragilidades que nós temos. Todo mundo tem problema aqui. Todos nós temos. Então, qual é o itinerário de vida? Deus vai nos libertando disso. Tá? Deus vai nos libertando disso. 14. É o centro. Todos que são conduzidos pelo Espírito, nós já lemos isso, são filhos de Deus. Com efeito, não recebeis o espírito de escravos para recair no temor, porque quem faz obra tendo interesse é escravo, é mercenário. Nós somos filhos. Mas recebeis o espírito de filhos adotivos, pelo qual clama Abba, Pai. O próprio Espírito, sim, é o nosso Espírito, para testemunhar que somos filhos de Deus. Então aqui é a sentença que nós já conversamos, mas aqui é a sentença básica. Isso aqui é o centro para nós. Esse se une é graça. Então o Espírito, quando se une ao nosso Espírito, essa união é o que a gente chama de graça de Deus, tá? E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo, pois sofremos com Ele, para também com Ele sermos glorificados. Aí toda a dimensão do sinestauro de Gálatas 2:20, do carregar a cruz, conforme Mateus 16, tá? Os sofrimentos nossos é para isso. Por isso, 18, que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que deverá revelar-se em nós. Pois a criação em expectativa anseia pela revelação dos filhos de Deus. De fato, a criação foi submetida à vaidade. O que é essa vaidade? Todo o pecado humano, que destrói a natureza. Não por seu querer, mas por vontade daquele que a submeteu, na esperança de ela também ser libertada da escravidão da corrupção, para entrar na liberdade da glória dos filhos de Deus. João vai falar isso aqui, novo céu e nova terra. Pois sabemos que a criação inteira geme e sofre as dores do parto até o tempo presente. A criação sofre em vista do pecado humano. Tá? Em vista do pecado humano. Toda? Não. A criação caminha, terremoto, não é pecado humano, não tem como. Mas outras coisas, muitas coisas, é poluição, é tudo fruto do egoísmo humano. Tudo fruto do egoísmo humano. Tá? E não somente ela, mas também nós temos as primícias do Espírito, gememos interiormente, suspirando pela redenção do próprio corpo. Pois nossa salvação é objeto de esperança, e ver o que se espera não é mais esperar, porque nós pensamos. Acaso alguém espera o que vê, e se esperamos o que não vemos, é na perseverança que aguardamos. Assim também, o Espírito socorre a nossa fraqueza. É Ele que nos liberta da carne. É Ele que faz nos ver além daquilo que passa. É Ele que quebra a idolatria. Tá?
Pois não sabemos o que pedir, mas o que convém, como convém. O próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis, inexprimíveis. Tá? E aquele que perscruta os corações sabe qual é o desejo do Espírito, pois é segundo Deus que ele intercede pelos santos. E sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Só o Espírito Santo pode mostrar isso. O sinergem, quando que tudo converge para Deus. Só quem está aberto a Deus e aberto ao Espírito pode ler no mundo que a Covid-19 é para o bem nosso. Tá? Senão a gente fica amaldiçoando esse vírus 24 horas por dia. Então a gente precisa pedir o Espírito, meu Deus, mostra o que tem por trás disso. E muita coisa boa vem vindo com isso também, né? Vocês sabem muito bem disso. E estão vendo isso. E ainda que a gente não vê, precisa pedir para Deus. Tá? Segundo o seu desígnio, porque os que de antemão ele conheceu, ele também predestinou a serem conforme a imagem do seu Filho, santidade, a fim de ser o primogênito deles, de muitos irmãos. É o Espírito que faz essa obra. E os que predestinou, também os chamou. E os que chamou, também os justificou. E os que justificou, também glorificou. O itinerário. Somos predestinados a sermos santos. Somos chamados a isso. E temos que responder esse chamado. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Quando correspondemos àquilo que somos predestinados, somos escolhidos. Na medida que assumimos isso, a justificação acontece em nós. Se a justificação acontece em nós, a santidade nossa vem, que é a glorificação nossa. Esse é o itinerário do crescimento do cristão. Tá? Vamos parar por aqui, senão não vai dar tempo. Tá? Não, manuscrito. É uma página, a síntese também é dom de Deus. Certo? Então eu quero ver se sabe fazer realmente resenha, então vamos fazer resenha. Tá? Exatamente, o que adivinha, o que eu quero ao ver o documento? Eu quero que vocês vão no centro da coisa. Então nós vamos ver se vocês sabem dar uma passada no documento por inteiro e ver realmente aquilo que é central. Tá? E você sabe, olha lá no Severino para ver como que faz, tá? Espero que na semana que vem nós terminemos o Novo Testamento para preparar para a prova. Senão a prova vai ter que ser adiada, né? Mas espero que nessa correria toda, porque eu estou correndo com a coisa, dá para perceber, né? A gente possa terminar. Nós damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Sé da Sabedoria, São Boaventura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.